discutindo até o que o Paulo falou, e a história dos Lula afetivos ajudarem os bolso afetivos, né? Usando os termos da Madeleine. Contar até um relato pessoal. Domingo eu estava acompanhando o presidente Lula no interior de São Paulo, ele estava em Araraquara. Ia ter uma coletiva de imprensa, estava prevista, e a minha ideia era falar sobre a ligação da ministra do Turismo com milicianos, né? Uma ligação muito bem documentada, tem várias reportagens a respeito. Então, assim, é um assunto espinhoso ao governo Lula, meu dever como jornalista. Era abordar isso. Perguntar sobre. Quando o presidente chegou, já estava quebrando tudo na Araraquara. Obviamente, esse assunto ficou superado não só para mim, mas para todos os outros colegas que estavam lá. O assunto virou o que o presidente ia fazer sobre o que estava acontecendo em Brasília. Então, aí dá um exemplo de hoje. Hoje o presidente Lula falou, teve aquela situação no Palácio da Alvorada, que a Janja mostrou que haviam danos no Palácio da Alvorada, né? Chamou uma equipe de reportagem lá. E hoje o Lula falou que ele é o primeiro presidente da República que não tem onde morar e que ele vai pedir ao TCU para mobiliar e reformar o Palácio da Alvorada sem licitação. Então não vai passar pelo processo de concorrência normal. Numa situação normal, essa notícia seria muito importante, porque é o presidente da República falando em fazer uma reforma sem licitação num prédio muito importante público. O Palácio da Alvorada não foi alvo das manifestações. É só essa questão mesmo de danos ali que foram causados do outro governo. Do outro governo. Só que aí, algumas horas depois, a Polícia Federal, a Folha divulga que a Polícia Federal achou um manuscrito ali de um decreto, basicamente na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, manuscrito de um decreto que basicamente dava um golpe no TSE para suspender as eleições, falando aqui, né? Interpretando um pouco. Então, amigo patriota, me dirige a você. Você está atrapalhando, você está ajudando o governo Lula. Porque a gente não tem capacidade de trabalhar enquanto a gente tem que dividir nossas atenções com um governo que está andando e gente golpista tentando tomar o poder e tentando esses absurdos. Então, assim, indiretamente, obviamente, ajuda, porque nessa semana o governo Lula se fortaleceu muito politicamente. Com certeza. Porque o Lula não vai olhar a vidraça e falar, não sou vidraceiro. Ele vai unir, ele conseguiu unir todos os poderes, ele conseguiu unir os governadores. Então ele deu uma demonstração de força muito grande graças ao amigo patriota que foi lá quebrar Brasília inteira. Ele foi muito inteligente, falou, não são os bolsonaristas, são os extremistas e tal. Ele poderia jogar toda a culpa e não, ele foi hábil nisso. Isso